Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavras de Vida, um programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. Queremos mais uma vez agradecer a sua audiência e pedir que você entre em contato com 2, 3 pessoas, dizendo: olha, está entrando agora no ar, pela TV Direta, Canal 21, o programa Palavras de Vida. Ajude-nos a divulgar o nosso programa e levar uma mensagem de fé, de vida e de esperança às pessoas a quem você quer bem. Já já estaremos de volta. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro. Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Estamos de volta e agora com o momento da mensagem do coração de Deus para o seu coração. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 20, começando no verso 19. Diz assim a Palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Até aqui, até o verso de número 22. Domingo passado, nós estávamos comemorando a ressurreição de Jesus, que é exatamente o significado da Páscoa, que fala da ressurreição de Jesus. E nós queríamos então conversar sobre esse assunto. O texto que lemos fala de Jesus já ressurreto, aparecendo aos discípulos no local onde eles estavam reunidos, trancados, com medo dos judeus, e eis que de repente Jesus aparece ressuscitado e mostra a eles as marcas nas mãos e também no lado, a ferida feita com a lança por aquele soldado que o levaram até a cruz. E eu queria conversar com você exatamente sobre a esperança maior do cristianismo. A esperança maior do cristianismo é exatamente o fato do Senhor Jesus, ao terceiro dia, ter ressuscitado dentre os mortos. Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Nós observamos que existem fundadores de outras religiões conhecidas mundialmente. Os seus fundadores, embora pudessem ser homens bons, homens admirados, mas a história diz que o túmulo deles permaneceu cheio, ou seja, o corpo desses fundadores permaneceu ali. Eles não ressuscitaram. E essa é a grande diferença em relação ao cristianismo. Porque o Jesus que nós cremos é aquele que ressuscitou dentre os mortos, que subiu para estar com o Senhor e está à direita do Pai. Essa é a grande diferença em relação ao cristianismo com outras religiões.
E isso faz toda a diferença. Quantos de nós já estivemos no cemitério ou antes no velório de pessoas queridas, amigos, parentes, e vemos aquela comoção, aquela tristeza de ver partir de entre nós aquela pessoa a quem tanto amávamos. Já pensaram se a morte fosse o fim de tudo? A Bíblia diz assim, se não existisse a ressurreição, o melhor que faríamos era comermos, bebermos, nos alegrarmos, porque amanhã morreríamos e ficaria por isso mesmo. Mas a ressurreição de Jesus, ela fala para nós de uma esperança que faz toda a diferença na nossa vida. E é por isso que Jesus nos manda pregar o Evangelho a toda criatura. E é interessante, a palavra Evangelho, ela quer dizer boas novas. É uma mensagem de boas novas àquelas pessoas que muitas vezes estão sem esperança, que estão nesse mundo vivendo de uma maneira, talvez, com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas como os cristãos em algumas partes, em alguns países, que estão sendo mortos, perseguidos. Valeria a pena ser um cristão e ser perseguido e ser morto, como foram tantos na história do cristianismo? A Bíblia diz que homens e mulheres morreram devorados por feras em Roma, por causa da sua fé. Os próprios discípulos de Jesus foram mortos. E pergunto eu a você, será que alguém seria morto, entregaria a sua vida, se deixaria martirizar por algo que não tivesse convicção, certeza? Se Jesus não tivesse ressuscitado, como muitos dizem, que Jesus não morreu, que roubaram o corpo dele, que as mulheres foram no sepulcro errado, muitos tentam denegrir a ressurreição de Jesus. Mas uma das coisas que ninguém explica é o fato dos discípulos, aqueles seus seguidores, pagarem com a sua própria vida por algo que não tivesse acontecido. No discurso de Pedro, quando 3.000 almas se convertem, era muito fácil acabar com aquele discurso simplesmente apresentando o corpo do Senhor Jesus morto. Mas eles não fizeram, e sabe por que não fizeram? Porque ele havia ressuscitado. Aliás, essa é a maior notícia que a humanidade já recebeu. A ressurreição de Jesus. Porque ela é a garantia da minha e da sua ressurreição. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo, um dia nós ressuscitaremos com corpos glorificados. O texto diz que os discípulos estavam reunidos, fechados numa sala, com medo dos judeus, e Jesus então atravessa aquelas paredes com o seu corpo glorificado e aparece a eles e diz: paz seja convosco. Ele estava ali com o corpo glorificado e ele diz uma coisa interessante: olha, toquem aqui nas minhas feridas. Não é um fantasma. O texto diz também que ele come com eles. Fantasma não come. Era o corpo do Senhor Jesus ressurreto. O que isso quer dizer? É que um dia eu e você, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, um dia
Ele ficou de voltar e Ele vai voltar. Porque o Senhor Jesus, enquanto aqui esteve, cumpriu todas as promessas que Ele fez. E a promessa que falta cumprir é de que Ele voltaria para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que nele crescem. E aqueles que morreram, aqueles que já partiram, queridos, amados nossos, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados com corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque esse corpo é um corpo sujeito ao pecado, e o corpo que teremos, ele está totalmente imune à influência do pecado. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, e você, qual é a sua esperança? Talvez você que me assista nessa ocasião, você tenha passado por aflições, por lutas. Aliás, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. E como é que ele venceu o mundo? Vencendo a morte, vencendo a Satanás naquela cruz do Calvário, garantindo a mim e a você a ressurreição, a vida eterna. Por isso, Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus vive. Ele ressuscitou e Ele vai voltar para nos buscar. Que Deus te abençoe. Já já voltamos com a continuação do nosso programa. Não saia daí. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Estamos de volta e agora aqui na boa companhia do pastor Ismael, presidente da Associação dos Pastores, a quem eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, pastor Ismael. Para o Senhor, pastor Josias, que a paz de Cristo reine no seu coração que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, eu só queria falar alguma coisa aí sobre a programação que vai acontecer agora nesse fim de semana lá no teatro. Só quer aproveitar aí, falar para os irmãos aí que assistem ao nosso programa sobre esse evento? Amém, pastor Josias. Primeiro queremos parabenizar a cidade de Mococa, todo o povo de Mococa, por mais um ano que a nossa cidade está aí se completando, né? E nós estamos aí numa semana festiva, né, pastor? Uma semana de comemorações, né? E nesse sábado, inclusive, nós teremos um grande evento de mocidades jovens ali no teatro, com as bandas de todas as igrejas que estarão se apresentando ali. E nós deixamos já o nosso convite, né, para todas as igrejas, pastores, líderes, obreiros, igreja, ministérios, que se reunamos ali dentro do Teatro Municipal. É um momento de louvor, adoração a Deus, e um momento de gratidão ao Senhor pela nossa cidade, um momento de orações e de adorações ao Senhor, buscando a Deus a favor de Mococa, que Deus possa abençoar Mococa. Então será mais um momento de ações de graça, né, pastor, ali pela nossa cidade. E todos estão convidados e contamos com a presença de todos, no nome de Jesus. Inclusive, pastor, vai ter a participação de algumas bandas das igrejas, não é isso? Sim, várias bandas das igrejas de Mococa estarão participando ali nesse sábado, dia 7, né? Dia 7 de abril. E a presença de todos os irmãos ali é importante. Então, contamos com vocês lá. Então, a partir das 19 horas. Né? E no Teatro... No Teatro Municipal. Né? Da nossa cidade. É, exatamente, pastor. Amém. Muito bem. Pastor, o senhor falou aí do aniversário da nossa querida cidade de Mococa. Eu já adotei a cidade de Mococa,
Os irmãos e amigos sabem que eu sou carioca, mas já estou aqui há 14 anos. Então eu já adotei a cidade de Mococa como a minha segunda cidade, né? E estamos muito contentes por mais um ano que a nossa cidade está completando. E nós queríamos então, pastor, falar exatamente, né, como nós podemos presentear a nossa cidade, a cidade que vivemos, a cidade onde educamos os nossos filhos, onde os nossos netos estão nascendo, né? Estamos ficando velhos. É verdade, pastor. Então, nós queremos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como nós podemos abençoar a cidade em que vivemos, pastor Ismael. Pastor, na verdade, nós temos muitos a fazer, né, pastor? Eu quero agradecer mesmo por Mococa, tanto quanto o pastor Josias, quanto eu. Estou aqui há 26 anos, sou paranaense, lá da terra do Pé Vermelho, né, pastor? Mas estou aqui, graças a Deus, já há 26 anos, né, em Mococa, e já nos tornamos mocoquenses, né, pastor? Mas, amados, o que nós podemos fazer pela nossa cidade? Nós, como pastor, como líderes, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que estar na intercessiva, né, pastor? Temos que estar buscando a Deus, orando pela cidade, orando por aqueles que governam a nossa cidade, né? Buscando a Deus para que dê graça, para que dê sabedoria, para que dê plenitude, porque nós sabemos e nós entendemos isso, e nós vivemos essa fé, que tudo vem de Deus, né, pastor? Tudo vem de Deus, e para que nós possamos ter uma cidade abençoada, é só através do Senhor mesmo, é Ele que nos diretriza todas as coisas da nossa vida. Então, nós estamos aqui nessa condição de intercessores, né? Pessoas que clamam a Deus para o melhor da nossa cidade. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, né, pastor? Eu sei que o senhor tem um texto aí, mas eu queria colocar um texto aqui para a gente pensar um pouco. O meu texto está lá em 2 Crônicas 7,14, bem conhecido. Se você é crente, conhece a palavra, sabe que esse é um texto muito conhecido. E a pergunta que a gente faz é: nossa cidade não está indo bem? Nosso estado não está indo bem? Nosso país não está indo bem? O que nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, podemos fazer? Simplesmente criticar? Temos o direito de fazê-lo como cidadão, mas apenas isso? Olha o que diz esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, está falando de gente que conhece ao Senhor e que é servo dele. Continuando: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E presta atenção à última frase: e sararei a sua terra. Interessante, pastor Ismael, que esse texto, antes da promessa de sarar a terra, ou seja, de melhorar a terra onde vivemos, há um desafio para mim e para você. Que desafio é esse? O texto diz claramente: primeiro, temos que nos humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos, porque às vezes nós criticamos tanto os governos, mas às vezes, pastor, fazemos as mesmas coisas em dimensão menor, mas fazemos. Então há um desafio para nós de abençoarmos a cidade, o estado, o país onde vivemos, através da intercessão, pastor Ismael. Mas pastor Josias, inclusive, nós vemos, olhando aqui alguns textos da palavra de Deus, nos chama muito a atenção. O Salmo 127 é um exemplo disso, que se o Senhor, né,
Se o Senhor não edificar a casa, vamos colocar a nossa cidade, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os que edificam. Não adianta nós correr atrás, lutar daqui, lutar, não vai dar certo. Deus tem que estar acima de tudo e nós temos que buscar Ele de verdade. Isso não cabe só ao pastor Ismael, ao pastor Josias, isso é a toda a sociedade, né, pastor Josias? É o povo, é nós que temos que unir. É hora de não olhar para placas, não, nós temos que olhar mesmo para Deus, olhar para Jesus, consumador da nossa fé, e nele que nós podemos todas as coisas, e é Ele que vai fazer as coisas que nós precisamos chegar até a nossa cidade. Quando? Quando nós clamarmos e invocarmos o nome do Senhor. E não diz só isso, se o Senhor edificar a cidade, em vão os trabalhos que edificam, mas diz também que se o Senhor não guardar a nossa cidade, pastor, em vão vigia o sentinela. Olha a necessidade da nossa intercessiva, do nosso clamor, da nossa súplica, de nos colocar na presença de Deus e buscar, Senhor, acima de todos é o Senhor. Nós temos aí o nosso prefeito, nós temos o nosso vice, nós temos o legislativo, nós temos a autoridade, temos o judiciário e temos tantas pessoas ali para estar governando, mas se o Senhor, em vão, diz a palavra do Senhor, que é a força, né? A força do braço é em vão, mas quem é aquele que busca na força do poder do braço de Deus? A cidade vai bem, tudo vai bem, quando a família do Senhor se une em oração, como diz, pastor, um versículo muito conhecido: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Então, querido, nós estamos aqui hoje comentando, falando, usando um pouquinho desse tempo para falar da nossa cidade, né? Em lutar a favor da nossa cidade. E o que nós podemos fazer? Orar, interceder e buscar a Deus, que Deus abençoe quem está na liderança, quem está governando, que Deus esteja com eles, dando sabedoria, dando plenitude, dando recursos, trazendo os recursos para nos abençoar, né, pastor? E só Deus, com o seu poder, pode mudar situações que a gente julga talvez impossível. Isso não vai ter mais jeito, tem. E ainda, pastor, não cortando o senhor, é em todas as áreas, é na área da educação, é na área da saúde, é na área da segurança, é na área fiscal, é nas empresas, é no comércio, é na área rural, na área urbana, é Deus na frente, né, pastor? Pastor, nosso tempo acabou. Infelizmente. Daqui a pouco o senhor vai voltar aí no momento de oração e eu já vou fazer um pedido para que o senhor ore pela nossa cidade. Amém. Que está aniversariando, que ela seja boa para todos nós. Já já voltamos, não saia daí. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos em novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. Estamos de volta com a continuação do nosso programa e agora para o momento de oração. Nós estaremos aqui clamando, suplicando, orando a Deus a favor da sua vida que está nos assistindo, a favor da nossa cidade. Mas antes gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus, está lá no Salmo 112, que diz assim, ó: bem-aventurado o homem, bem-aventurado a cidade, né, que teme ao Senhor e em que seus mandamentos têm grande prazer, pois a sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada, e na sua casa haverá fazendas e riquezas. Temer a Deus e ter prazer nos mandamentos do Senhor é andar de bênção sobre bênção e de glória sobre glória, porque Deus estará no controle de tudo. Isso é com a tua vida que está nos assistindo, com a tua casa, com a tua família. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quero orar por você agora, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento especial que estamos reunidos, eu, teu servo, o editor, com todos aqueles que estão nos assistindo, Pai.
Quero clamar ao Senhor a favor dessas vidas que estão nos assistindo, porque com certeza elas precisam de uma graça. Que o Senhor esteja visitando cada uma delas, Pai, repreendendo tudo aquilo que lhes faz entristecer, que lhes faz serem afligidos, oprimidos. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo tipo de conflito, de guerra, de contenda, de confusão no lar, que o Senhor o repreenda, Pai. Nós ministramos paz, ministramos alegria, ministramos amor, união, harmonia entre a família, entre o lar, que eles possam viver, Pai, seja uma vida, Senhor, de glória, uma vida, ó Deus, de alegrias, uma vida de delícias, uma vida perpétua na bênção do Senhor. Que o Senhor abre as portas onde não tem porta, faz saída onde tem saída e traz à existência o que não existe para abençoar essas vidas, Senhor. Nós o abençoamos, Pai, e nós não queremos esquecer também, Senhor, de clamar ao Senhor pela nossa cidade. Agradecer ao Senhor por mais esse ano que ela está completando, Pai. E pedir aqui a Tua bênção, Pai Celestial, ó Deus, sobre Mococa, sobre toda a população dessa cidade, que sejam abençoadas pelo Senhor, Pai. Abençoa para o prefeito, ó Deus, os vereadores, o vice, ó Deus, as autoridades, Pai Celestial, todos, Senhor. Abençoa as empresas, os comércios, Pai Celestial, a área rural, a área urbana, nós o abençoamos, Senhor. Que tudo aquilo que interfere, que impede a Tua bênção sobre nossa cidade, sejam repreendidas no nome de Jesus. Mas queremos contemplar nessa cidade, nesse ano vindouro, uma cidade em conquista, uma cidade, ó Deus, em progresso, uma cidade, Pai, em crescimento, em desenvolvimento. Nós o abençoamos, que o Senhor venha prover e suprir toda a necessidade desta cidade e de todo o povo, ó Deus, que residem sobre ela. Que o Senhor assim venha abençoar, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. É no nome santo e bendito de Jesus que nós oramos e te agradecemos para o louvor da Tua glória. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida e até a semana que vem, se Deus quiser. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao final de mais esta edição do programa Palavras de Vida. Obrigado pela sua audiência e esperamos contar com você na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Que até lá, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.